O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Donizete, muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus por estar aqui e por todos vocês estarem aqui. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao Donizete por esta casa estar sempre de portas abertas para que nós possamos trazer conhecimento para cada corretor de imóveis. Quero agradecer ao Soares, e todos que estão aqui, a minha equipe, o meu esposo, meu pai que veio me prestigiar hoje. É interessante falar um pouquinho sobre o resumo das minhas qualificações, da minha biografia, para mostrar a cada um de vocês que o que eu vou falar aqui com vocês hoje é com autonomia. E o Donizete esqueceu de um próximo detalhe, que eu sou mestranda em criminologia forense. Então, por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais a gente avançando nos estudos, nós vamos vendo que é necessário a cada um de vocês entender para poder fazer o diferente, para não acontecer o que a gente tem visto acontecer no dia a dia. Tá? Então, o tema de hoje ele é muito pertinente para você, corretor de imóveis, para você, advogado. Nós temos advogados aqui, Inclusive, eu quero agradecer ao Dr. Fabiano, que está representando a FIG Unimesp, e ao terceiro setor da OAB de Guarulhos. Isso, doutor? Quero também agradecer a Carlinda Tinoco, que encaminhou seus representantes Dirceu e Júlio. Então, eu não poderia deixar de agradecer a essas pessoas que acreditam no nosso trabalho. O tema que nós vamos tratar é sobre contratos eletrônicos em negócios imobiliários, prevenção de erros e garantias de segurança. Eu acredito que, conforme o Donizete foi falando, eu fui falando, já passou aqui a biografia, também, que nem ele falou, sou corretora, faço parte da Cefisp, daqui do Cresce de Guarulhos, sou membro do grupo de estudo de avaliações imobiliárias do Cresce São Paulo. E esse é o tema que nós vamos abordar, e eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui curiosas. Vocês já assinaram esse tipo de contrato? E aí, pessoal? Quem já assinou? Quem teve dúvida? Então, vamos lá. Vamos dar a abertura aqui. Para os operadores de direito, quem tiver o interesse de um resumo expandido, eu posso depois fornecer, só me chamar no meu particular. E nós vamos falar sobre esses contratos. Deixa eu colocar aqui para não... Deixa eu ficar de pé. Vamos lá? Eu vou ficar de pé, que acho que fica um pouquinho melhor para vocês, e para eu poder explanar. Contratos eletrônicos. Você coloca no título para mim, por favor? Contratos eletrônicos em negócios imobiliários. Como evitar erros e a garantia da segurança das transações. Pode passar. Alguém sabe o que é um contrato eletrônico? Eu gosto que o pessoal participa. O contrato eletrônico ele é um acordo formal firmado entre duas ou mais partes, por meio digital, sem a necessidade de papel. Ele tem a mesma finalidade dos contratos tradicionais, estabelecer direitos, deveres dos envolvidos. Ou seja, ele é bilateral. É isso? Então, os advogados aqui para me ajudar. Vamos lá. Como um contrato eletrônico ele é assinado? Eu coloquei 3 tópicos aqui. O simples, que é aquele através do touch.
tá? Ele tem menos riscos. Eu vou falar aqui, depois a gente vai complementar lá no final e depois eu vou explicar para vocês e vocês vão ficar um pouquinho abismados, tá? A assinatura eletrônica avançada, ela é utilizada em métodos de autenticação com código usando o SMS e e-mails, garantindo uma maior segurança, tá? Nós temos também a assinatura digital qualificada. Quem tem a praxe de assinar essa terceira aqui? A maioria dos advogados, né? Aonde ela não muda não. Calma lá. Ela é baseada em criptografia, vinculada ao certificado digital, emitido por uma entidade certificadora, credenciada. Esse tipo de assinatura ela tem validade jurídica e equiparada à assinatura física reconhecida em cartório. Vamos lá? Qual a validade jurídica do contrato eletrônico no Brasil? Nós temos aqui uma lei, quem quiser anotar, quem não sabe, mas é bom a gente sempre buscar. Essa lei, ela garante que o documento recebido eletronicamente, ele tem a mesma validade dos documentos financeiros, desde que sejam usados os tipos de assinaturas legais naquele contexto. E quais são os principais requisitos? Consentimento mútuo, objeto lícito, capacidade das partes, forma permitida da lei. Então, esse daqui é uma das validades, que isso nós vimos em outros contratos que a gente já conhece. Pode passar. Mas e o impacto imobiliário? Como que fica o impacto imobiliário? Com essa legislação, as transações imobiliárias elas podem ser feitas de forma 100% digital, incluindo as locações, promessas de compra e vendas, escrituras eletrônicas, fora os contratos de compra e venda. Nós estamos aqui no Cresce, nós estamos tratando de imóveis, mas hoje nós também temos contratos de aquisição de veículos. Nós temos o contrato de abertura de empréstimos consignados que utiliza da mesma forma. Tá? Mais segurança jurídica, redução de fraudes, agilidade no processo, redução de custo. Então, quando você pega um contrato que ele é de uma assinatura eletrônica no dispositivo móvel, você vai falar assim, o meu cliente está lá em São Paulo e eu estou aqui em Guarulhos. Eu vou encaminhar para ele, ele vai assinar, mas e a garantia? Tem redução de custo, né? Tem agilidade no processo, é só mandar o documento em PDF para ele lá no dispositivo móvel dele, seja num notebook, seja num celular, seja num tablet, ele vai assinar e está tudo ok. Fiz a venda, comprei o carro, comprei o apartamento, fiz a locação, vamos lá. Cuidados ao assinar um contrato eletrônico. Então, isso daqui é muito importante para vocês. Verificar a identidade das partes, conferir a plataforma de assinatura, garantir a integridade do documento, manter um registro de assinatura. Um contrato eletrônico assinado digitalmente não deve sofrer o quê? Alteração. Utilize certificados digitais ou autenticação multifator para validar identidades. Desconfie de solicitações urgentes ou suspeita para assinar um documento. Pessoal, quando você vai fazer um contrato que você já tem esse dispositivo que a empresa, a imobiliária que você representa, ou o advogado que ele faz esses contratos, ou mesmo uma procuração,
você tem que pegar todos os dados desse cliente. E quando você for emitir esse documento, enviar para o seu cliente, que seja naquele momento. Vocês estão entendendo? Ou ainda está um pouquinho confuso? Vamos lá, então. Como garantir a assinatura e é realmente do cliente? Se é realmente do cliente ou das partes envolvidas. Quando você envia esse documento para um cliente, no e-mail desse cliente, será que é ele que recebeu? Quem tem acesso ao seu e-mail? Né? Qual foi o e-mail que recebeu? Por exemplo, lá no meu escritório, eu tenho a minha máquina. Eu preciso despachar, entregar os meus laudos em um determinado período. Então, eu pego a minha equipe, vem todo mundo, um fica numa máquina, outro fica no outro, mas está todo mundo logado em mim. Mas e se um dos meus assinou? Olha só. Vamos lá, então? Como garantir que a assinatura é realmente do seu cliente ou das partes envolvidas? Uso do certificado digital. Autenticação multifator MFA. Criptografia simetria. Carimbo de Temstab. Isso daqui é muito importante. Registro de auditoria. Uso de plataformas confiáveis. Mas nós estamos falando de uma plataforma, vamos lá, a assinatura do Gov. Nós estamos falando sobre o contrato que vai ser encaminhado pela Adobe. Né? Vamos lá, então. São confiáveis? São confiáveis. Plataformas reconhecidas e seguras. Aqui estão elas aqui. Eu coloquei algumas, tá, pessoal? Nós temos Adobe Sign, certificação digital, suporte para assinaturas digitais, ClickSign, autenticação multifator, suporte para envio de códigos de SMS e e-mail, Authentic, que é o registro que tem pelo IP, o carimbo do tempo, garante a validade de segurança jurídica, validade da certificadora, isso é muito importante, que ela vai te dar uma trilha de auditoria completa dos registros detalhados e de todas as assinaturas. DocSign, criptografia avançada, garante a integridade do documento. A assinatura do Gov, usada por órgãos públicos, cidadãos para facilitar processos administrativos. Eu confesso para vocês, todas essas plataformas, elas são confiáveis. Elas são confiáveis, mas elas são passíveis de falsificação. Tá? Vamos lá? Erros nos contratos eletrônicos. Você está fazendo aquela transação imobiliária, você vai vender o apartamento, alugar, e você está com essa comunicação com o seu cliente, só que você esquece de pegar os dados do cliente, pega dados errados. Entendeu? Então, os erros encontrados são endereços de informações de contratos errados, erros em cláusulas essenciais, porque quando nós falamos de um contrato que ele é bilateral, essa cláusula ela tem que ser bem específica. Certo? Olha, eu ajusto aqui, eu faço aqui. Eu quero comprar isso daqui, eu vou dar tantos por cento de entrada e tantos por cento parcelado. Então, essa transação ela tem que ser bem especificada. Entendeu? Falta de registro de auditor, erros e preenchimentos de dados. Às vezes o corretor ele fica muito tempo ali sem vender, e quando vende ele vai naquela gana, naquela vontade, e aí ele esquece de preencher algum dado que aparentemente não é importante, mas ele é fundamental, ele é muito importante. A falta de criptografia na segurança, porque quando você envia um documento, ele é criptografado. Falhas de verificação de identidade. Assinatura por uma pessoa não autorizada. Olha o meu assistente aqui que assinou
despachou sem a minha autorização. E fraudes, roubo de identidade. Pessoal, quando você está... O cliente te mandou os documentos, você tem que ter muito cuidado para que aqueles documentos ele não toma um outro caminho. Entendeu? Para não acontecer fraudes, roubos de identidade. Vamos lá. Riscos de um contrato mal válido. A assinatura indevida ou fraudulenta que pode levar à anulação do contrato. O cliente, ele assinou o contrato e teve uma falsificação, ele não assinou. Então, o que acontece com aquele contrato? Ele anula? Ele não anula? O que vai acontecer? Perdas e dano? O que vai acontecer? Né? Uso inadequado do tipo de assinatura, tornando o contrato inválido juridicamente. Erros no conteúdo gerado conflito entre as partes. Problemas na execução, caso que a plataforma não registre corretamente. Quando você usa uma dessas plataformas que nós falamos aqui, ela tem que ter o seu registro. Você, quando usa uma plataforma dessa, não, lá no meu escritório eu só uso a DocSci. Então, você tem que ver direitinho o registro dela, tem que sempre estar dando a manutenção, verificando o tempo, a hora. Porque se nesse período que você pegou esse contrato e encaminhou para o cliente e ele está mal regulado, ele vai te dar um número errado. Ele vai te dar um tempo errado. Você entendeu? E isso pode prejudicar. O cliente pode entrar com uma ação de reparação e falar que ele não assinou aquele contrato. E aí o que vai acontecer? Quem vai responder? Né? Então, olha só. Não muda, não. Problemas na execução da plataforma. Registre corretamente a assinatura e as consequências virão desde as disputas judiciais até dificuldades para exigir o cumprimento do contrato. O cliente, porque hoje é moda. É moda você faz vamos lá, faz um empréstimo, faz uma transação, não, eu não fiz. Né? Não, eu não reconheço essa assinatura. Eu não reconheço isso. E aí, como que fica? Gente, mas ele estava sentado aqui. Ele firmou aqui o contrato comigo. Né? Pode passar. Riscos de fraudes em plataformas de assinaturas digitais. Nós temos aqui a biometria para impedir acesso não autorizado. Adotar medidas de segurança como autenticação multifatorial. Criptografia, assinaturas digitais que garantem a integridade dos documentos. Inteligência artificial e logs de auditoria. Não passa não, Vi, fica nessa página. Pessoal, eu não sei como que você sabe do outro lado vamos falar da DocSci. Cada contrato que você faz, contrato eletrônico, ele tem uma origem, tá? Ele teve uma origem, o sistema fez ele. Desta origem, quando você manda para o cliente, ele vai ter um percurso de rastreabilidade. Eu vim falando e agora eu vou explicando para vocês entenderem. Quando você fez esse documento aqui, que ele rastreou para lá, ele saiu aqui exatamente, vamos dizer, eu estou mandando um documento agora às 18h50. Ele saiu daqui, só que ele chegou lá às 18h51. Então, nós vamos ter esse percurso aqui. Ele saiu de Guarulhos, ele foi para Paulista. Então, ele tem este percurso. Vamos lá? Onde que eu parei? Quando você pega um documento desse, que houve essa assinatura, automaticamente, dentro desse documento, ele vai ter um logs. Alguém sabe o que é um logs? Já ouviu falar o que é um logs? Um logs
Ele é como se fosse... Eu vou falar assim, uma coisa bem chula, você vai falar assim, nossa, Fabiana, só para vocês entenderem, porque eu estou vendo assim, o pessoal um pouco meio... O log é como se fosse um extrato. Um extrato. Ele vai te dar desde a origem e ele vai fazer todo esse percurso. É um extrato. É um histórico. Né? Aqui, mais para frente, eu vou mostrar, eu trouxe um laudo meu, né, que já teve uma decisão, e ele vai te mostrar, e ele vai te falar todo o passo a passo. Aí você fala assim, mas eu, como corretor de imóveis, eu tenho que saber disso? É necessário, que eu vou te dar as dicas para você se precaver. Vamos lá. Nesse log, é como se fosse um extrato. Pode ser um log, é uma auditoria, para quem conhece esse linguajar, é um histórico, então ele vai ter todo esse contexto, que ajuda a detectar atividade o quê? Suspeita. Lá você vai entender se teve mesmo a transação, se não teve a transação, se teve manipulação, se não teve manipulação. É possível manipular? O que vocês acham? Vocês estão aqui com uma perita, né? Vamos lá, pode passar. Riscos de fraudes em plataformas de assinaturas digitais. Manter a plataforma sempre o quê? Atualizada. As datas é muito importante. Correção do software para melhorar a segurança, corrigir erros ou adicionar funcionalidades de segurança de testes de invasão, prevenir vulnerabilidades, treinar vocês, se a imobiliária que vocês atuam, elas já usam essa metodologia, você tem que sempre estar perguntando, está atualizado, está tudo certinho, posso enviar para o cliente? Entendeu? Na realidade, você pode até falar assim, mas, Fabiana, eu não sei fazer isso daqui. Mas se a imobiliária está te dando esse suporte, olha, hoje nós vamos trabalhar somente com contratos eletrônicos, com assinaturas de contratos digitais eletrônicos, certo? Então, você tem que saber com o setor jurídico, quem está à frente disso, para falar, não, está em dia, está tudo certinho, então posso mandar para o cliente? Beleza, você tem que se resguardar de tudo isso. Tá? Prevenir a vulnerabilidade, treinar os usuários, os corretores de imóveis, para possíveis golpes cibernéticos, tá? Criar alertas para acessos suspeitos, reforçar a proteção contra as fraudes. Hoje, o que mais está em alta é fraude. Fraude, golpe, é o que está mais em alta. Tá? Vamos lá. Aqui eu estou trazendo para você um caso real. Aqui é um contrato. Nesse contrato, você mandou um resumo da compra e você mandou para o cliente. Tá? É uma venda de um apartamento. Pode passar. É um empreendimento, você vê que tem todas as unidades, né? Tem todas as informações aqui. Pode passar. Quando você assina um contrato digital, isso que eu quero questionar, e é interessante vocês saberem, que quando você recebe um contrato via dispositivo móvel, a primeira assinatura que você faz, ele vai em todas as folhas. E eu, particularmente, eu acho isso errado. Tá? Então, quando você assina um contrato desse, obviamente, ali vai sair o seu nome, vai sair a data, e está vendo ali onde está a setinha? Ali está o horário, que é o time STAP, que nós falamos lá atrás. A Fabiana falou inglês aqui, eu não entendi nada. Então, aqui ele vai falar. Tem que ter o horário da onde? Brasília. Porque se tiver o time STAP dos Estados Unidos, tem manipulação. Tá? Vamos lá.
Todas as folhas. Mas isso, o que, que acontece? Que eu acho errado e por isso que eu falo para vocês que a empresa de vocês que já trabalha com isso tem que ver com o setor de desenvolvimento para verificar se faz folha a folha, entendeu? Ou como que pode ser feito. Eu acredito que isso deve ser discussão. A gente chega lá. Isso daí, a gente chega lá. Tá? Eu estou ensinando assim, passo a passo, porque eu ainda... Tem pessoas aqui que já trabalham com esse tipo de contrato? Já assinou? Quem não trabalha? Quem é da época da... Pode falar, pessoal. Gosto que participa. Vamos lá. Isso. O correto é rubricar todas, assinar no final. Nesse daqui, o que, que acontece especificamente nesse contrato? Você assinou uma única vez e ele já vai estar em todas as folhas. Calma. Calma. Você assinou uma folha lá em cima, 1h da tarde, e finalizou às 20 horas da noite? Então, calma que tudo tem um fundamento. Vamos lá. Aqui, calma aí, Vitória. Vamos lá, volta. Sim, o que, que acontece? O contrato eletrônico, a empresa já redigiu, né? Já está pronto. Tá? Você ainda não finalizou com o seu cliente. Tá? Não, vou comprar um apartamento, tá? Vamos assinar. Posso enviar o contrato? Pode. Seu cliente tem que assinar naquela hora. Certo? Se ele não assinar aquela hora, ele vai assinar outro dia. Então, já a venda já está esfriando. Você entendeu? Só que nesse período, eu posso ter uma manipulação, eu posso ter uma fraude, eu posso perder a venda e você ainda pode responder. Você entendeu? Sim. Você não pode assinar agora, senão não tem como. Está no horário de serviço. Você vai assinar ele daqui 3 horas. Qual seria a manipulação nesse período de 3 horas? Alguém entraria? Se a pessoa, uma pessoa de boa fé, você conhece o cliente, vai ser respeitado aquela cronologia. Mas hoje nós estamos se deparando com muitas fraudes, com muitas intercorrências, que hoje prejudica a atuação do corretor despreparado. Então, a gente tem que entender que naquela hora do fech, da transação, você tem que explicar ao seu cliente claramente e já tentar fazer aquela transação, para que não tenha um arrependimento posterior. Me ajuda aí, os advogados aí. Porque, às vezes... Sim, pode ter... Por exemplo, você não sabe quem é o cliente que você está vendendo. Certo? Ele pediu para você, eu quero o último andar. E aí você faz tal. Um erro de comunicação lá do sistema colocou ele no antepenúltimo. E aí ele olha assim e fala, não foi isso que eu fechei com o corretor, não. Eu quero o último. E aí, vamos se dizer que ele é um mal-intencionado? Ele, não, eu não assinei esse contrato. Só que aí você tem que ter todas as provas. Aí você tem que... Aí é um conjunto entre todas as provas, entre os e-mails, as mensagens, o fechamento e se não houve manipulação no contrato. Então, todas elas se encaixam. O mal intencionado. Olha...
Então, por isso que hoje nós estamos aqui para quê? Para a gente ter esse entendimento e o que a gente pode fazer, a nossa segurança. Você entendeu? Eu te dei... talvez você não prestou atenção. Eu falei duas suposições. Às vezes o cliente quer um apartamento de um determinado andar e, por motivo de um sistema mal regulado, porque, querendo ou não, gente, nós estamos tratando de máquina. Pode haver um erro. Você entendeu? E, através desse erro, e o andar de baixo. E, depois que ele assinou tudo, ele falou, mas eu não comprei um andar de baixo. Você entendeu? Sim. Se a partir do momento que você sobe para a plataforma, é aquilo que eu falei lá atrás. Ela está atualizada? Ela está redigida? O TI ele tem analisado essa plataforma para ver se não teve um erro? Nós podemos sofrer fraudes. Pessoas podem entrar nos nossos documentos e modificar? Você entendeu? Nossa! Não, a gente não está falando de interesse, nós estamos falando das questões de manipulação, que eu vou chegar lá aonde que eu quero mostrar para vocês. Como que é? Não, Não, sim. Calma, calma. Sim, sim, doutor advogado. Doutor advogado. Sim, ele é... Sabe que a lei diz o seguinte, ó, eu posso comprar hoje, daqui sim. 7 dias eu posso me arrepender de ó. Sim, sim, perfeito, o senhor pode arrepender. Mas o senhor vai estar ciente, mas se quando a pessoa ela é um mal intencionado, e ela fala, não, eu não assinei, e ela bate o pé, e ela pega um advogado bom, e ele vai até o final, aí é nomeado um perito, aí o perito faz a perícia, aí verifica que tem irregularidade. Mas eu vou mostrar. Mas é por isso que... Então, é isso que eu estou trazendo para vocês. Nós temos duas opções, né? Sim. Está aqui, ó. Eu não sei se entra no tópico, me perdoe se eu estiver errado e obrigada pela permissão. Enquanto advogada, quando a gente está num processo, o que eu já vi ocorrer? Vai lá, fez um contrato. Eu fechei com a Fabi um laudo. Ela vai me cobrar R$4.000. R$4.000. Ela me mandou, eu fiz a assinatura pela Adobe, mas aí lá dentro das cláusulas tem alguma coisa que, se eu mudar uma vírgula de lugar, já muda toda a história. Eu, enquanto advogada regularizando imóveis, uma vírgula é onde eu falo, cliente, aqui é possível a gente regularizar. E aí ela me fornecendo esse contrato, eu contratando por 4, no arrependimento. Olha, eu, Fabi, estou te vendendo um laudo por R$4.000, com direito de arrependimento, com devolução integral. Aí tem uma vírgula. Aí, se eu mudo, pego isso, altero, já está assinado bonitinho. Não ocorreu uma fraude, talvez, no Adobe. Eu mudei, peguei lá no Photoshop, mudei e usei isso lá no processo. Quando chega a Fabi intervindo neste laudo, ela vai pegar lá na origem, vai verificar lá no Adobe os termos. Deixa eu ver se todas as vírgulas estão batendo, se todas as palavras estão na mesma ordem. Isso, o contrato eletrônico. Aí está lá no processo, o contrato eletrônico, ela me vendeu o laudo por R$4.000 com direito de arrependimento e de devolução 100%. Aí eu, vamos supor, de uma forma mal intencionada, vou lá, mudo a vírgula, pego esse contrato perfeito e acabado, assinado corretamente lá no Adobe, perfeitamente assinado lá no Adobe, e faço uma modificação em outra plataforma e subo lá. Ela vai ter que ter todo esse trabalho de falar,
poxa, eu acho que este aqui que a pessoa A subiu no processo, não condiz com a origem. Eu estou supondo, isso é uma possibilidade, estou falando como advogado que eu vejo. Não sei se é exatamente o que a Fabi quis. Tá, mas aí, o que eu queria saber é o seguinte, a senhora me mandou um contrato no valor de R$ 4.000, a senhora fez em 12 vezes, eu posso entrar nesse documento e dizer, não, ela fez em 4, eu vou jogar para 8. Ó, vamos voltar aqui, muita calma, muita calma. Volta no anterior. Volta no anterior. Isso. É isso que eu gosto. Tem que, porque senão como que a gente vai chegar? Então presta atenção, pessoal. Olha só. Vocês trabalham com DocSci, trabalha com um documento, é um papel lá que vai redigir, colocar os dados. Quando o cliente assinar, vai ter essa assinatura que ela vai em todas as folhas, inclusive no memorial descritivo do apartamento, né? Então ele vai ter aqui a data e o horário, certo? Isso daqui você tem que observar a hora que você manda para o seu cliente. A transação, eu estou vendendo um imóvel, vai ser uma transação de 3 horas? Vai ser uma transação de 3 dias? Qual vai ser o tipo dessa transação? Esse cliente, é melhor ele vir até o escritório? Como que eu devo fazer? Por exemplo, eu fui comprar um carro, eu dei um carro de presente para minha filha e veio um contrato desse. Tá? Nós estávamos aqui em Guarulhos e o contrato era lá de São Paulo. Só que como eu já entendo sobre essa questão da rastreabilidade, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no contrato. Como que você vai assinar um contrato sem ler? Então, eu não deixei ela assinar. O que nós fizemos? No outro dia, depois que eu li o contrato, eu falei, agora a gente vai até a agência e você assina dentro da agência. Eu quero que você assine dentro da agência. Porque aí você vai tirar todas as dúvidas antes de você assinar algo e falar, não era isso que eu queria o apartamento, o último apartamento, e veio o antepenúltimo. Você entendeu? Então tem que ser bem esclarecido para que, calma, para que não tenha um arrependimento posterior. Vamos lá. Pode falar. Eu li o contrato. Não, na realidade, o que acontece? É que eu falei assim, resumido. Esse contrato, nós somos uma família de peritos, então nós somos sistemáticos. Eu li o contrato, eu já vi 2 CNPJ. Então, opa, peraí, tem 2 CNPJs. Né? Então, teve algumas coisas no contrato que chamou minha atenção. Então eu falei assim, não vai assinar aqui. Nós vamos até lá, eu vou perguntar quem são esses CNPJs, né, para saber, porque eu vou mandar um dinheiro. Você entendeu? Então, mas, por exemplo, vamos pensar, eu sou uma pessoa instruída, você é uma pessoa instruída, mas você pega um cliente que ele não é instruído, ele não conhece, ele vai adquirir o primeiro imóvel dele. Você entendeu? Quando ele procura um corretor de imóvel, ele vai falar, não, o corretor de imóvel, ele sabe, eu estou amparado. Eu não vou passar por fraude. E aí, o que acontece? Daqui a pouco, vai lá no escritório da doutora, eu não assinei esse contrato, mas chegou no seu e-mail. Tudo bem. Gente, quando eu abro minha caixa de mensagem, pergunta aqui para a minha equipe, o que chega de golpe para mim, golpe do INSS, golpe do advogado falso, golpe, daqui a pouco vai chegar golpe do laudo falso. Você entendeu? Então, ele pode assinar e falar e não assinou. Por isso que eu falo o seguinte, o que eu estou trazendo aqui para vocês é algo muito precioso, pessoal. Eu estou trazendo algo para vocês que vocês têm que sempre estar o quê? Verificando a plataforma. Porque nós temos corretores de imóveis que não fazem isso. Vocês sabem. Verificar o sistema que você contratou. A DocSig. A pessoa que você contratou lá, a DocSig, que ofereceu o serviço dela. Você tem que saber, você tem que ter um TI. Mas a gente pode fazer a verificação com plataformas que tem, por exemplo, a biometria facial. Aí eu vou ter certeza. Então, calma, porque a gente vai entrar numa outra esfera de biometria facial.
Isso aí já é um outro tema para uma outra palestra. O que eu quero trazer para vocês, pessoal, é que vocês têm que se precaver e eu vou explicar direitinho para vocês. Aqui, ó, é um resumo. Lembra que eu falei do logs para você? Nesse logs, nós temos aqui, ó, o ID de verificação. Tá? Quando você pega esse ID de verificação, que você joga, isso é mais para os fraudadores, pessoal. Tá? Não vão ficar apavorados, não, que eu vou dar dicas muito importantes para vocês. Quando o falsificador, quando você pega esse documento e você vai verificar, esse documento, para quem faz essa análise, no meu caso, eu sou a perita que eu vou fazer a análise nesse documento, eu vou buscar recursos para verificar se aquele documento ele é ativo ou não. E na própria DocSci, ele tem um verificador que você mesmo pode verificar e ele vai mostrar para você que ele está ativo. Você entendeu? Pode passar para mim. Aqui, esse documento, ele estava ativo. Tá? Tem até aqui uma das empresas, né? Ele estava ativo. Fez a verificação. Eu falei assim, mas o cliente está alegando que ele não assinou. Chegou no e-mail dele, ele leu tudo direitinho, mas ele não autorizou. Entendeu? Pode passar. Aqui, lembra que eu falei para vocês do logs, do extrato, do histórico? Esse é o resumo de tudo que você fez naquele documento, naquele contrato de compra e venda, naquele contrato de locação, naquele contrato de compra de carro, naquele empréstimo consignado, que é praticamente isso daqui. Dentro desse log, desse histórico, ele vai falar todo o caminho daquele percurso. Olha, o fulano assinou o documento em tal horário. O fulano recebeu o documento em tal horário. Esse documento foi para o doutor Fabiano. Do doutor Fabiano foi para o... Qual que é o nome do senhor? Foi para o Sérgio. Do Sérgio foi para a Cida. Então, ele vai aqui, ó, posicionando, ó, certo? Isso. E para cada uma dessa movimentação, aqui, nós saímos. Eu mandei o documento para o doutor Fabiano, às 7h10. Às 7h12 chegou para o Sérgio. Às 7h13 chegou para a Cida. E aí foi indo. Só que para cada um desses, o doutor Fabiano está aqui em Guarulhos. Eu estou lá na Ponte Grande. O senhor está lá na Paulista. E ela está nos Estados Unidos. Tá? Vamos lá, vamos pensar aí. Nessa transação, nessa comunicação, ele vai gerar o quê? O IP. Esse IP, ele vai me dar o quê? Pode passar? Que é o documento, o e-mail que foi assinado, ali tá as datas, tá vendo? Ó, o horário, o e-mail da pessoa, pode passar. Ele vai te dar uma geolocalização. Aqui, a pessoa, ela visualizou nos Estados Unidos. Mas ela estava nos Estados Unidos? Pode passar. Aqui um outro IP, né, a figura do IP, do provedor. Quando você faz uma análise, quando o perito ele faz uma análise dessa movimentação, dessa transação, para ver se teve a irregularidade ou não, ele vai verificar tudo isso daqui. Vai aparecer o provedor, vai aparecer a longitude, a latitude, a localização, aonde que ele estava. Ah, eu estava num imóvel que nesse imóvel tem 5 casas. E ele vai me dar a localização exata daquelas 5 casas. Ó, eu moro na última casa. Ele vai te dar a localização dessa última casa. O estado, o país, né? Então, essas informações ela vai estar contida nesses contratos. E isso é muito importante quando chega para um perito fazer uma análise para ver se tem uma regularidade ou não, ele pode usar este método.
É claro que nós temos outros métodos, dependente da prova robusta que o advogado vai passar para a gente poder fazer uma análise. Se aquele documento, qual o tipo de metodologia que eu posso utilizar ele? Se eu vou usar essa metodologia de rastreabilidade ou se eu vou usar uma outra metodologia que chama análise das hashes. Tá? Estou falando inglês aqui para vocês, é só para vocês entenderem. Vamos lá? E como evitar fraudes? Para evitar fraudes em contratos eletrônicos, utilize as plataformas seguras, referindo aquelas com certificado de trilha de auditoria. Tá? Essa trilha de auditoria, pode ser a DocSci, mas é aquilo que eu falei para o senhor. Sempre verifica com aonde você adquiriu, se ela está em dia, se está tudo regulamentado, se não tem nenhuma falha no sistema, para não dar nenhum problema posterior. Adote assinaturas digitais qualificadas com ICP Brasil para documentos críticos. Implemente autenticação forte, como login seguro, verificação de 2 fatores. Registre metadados da assinatura do IP, data, hora para auditoria. Invista em educação e conscientização para prevenir ataques como phishing e acessos indevidos. Então, que nem o senhor falou, como que eu vou prevenir? A prevenção é você sempre estar em alerta com o sistema que você está utilizando. Todas as informações que você trata com o seu cliente têm que ser registradas, para não ter o arrependimento posterior. Pode arrepender. Eu não conheço quem está do meu lado. Ele quer comprar, eu não sei o caráter dele. Você entendeu? Às vezes a pessoa ela quer... Hoje, eu não sei como que vocês... se vocês acompanham jornal, mas hoje a gente vê absurdos incríveis. Certo? Registre tudo, tudo. Uma fala, uma conversa, um áudio, registre tudo, printa as informações, salva na sua pasta de comunicação do seu cliente. Aí você fala assim, mas ele recebeu no e-mail dele. Isso prova. Mas eu posso ter o meu funcionário que recebeu, assinou um documento sem eu saber. Você entendeu? Mas isso também é possível de fraude. Se você for falar de uma biometria, facial, você entendeu? Então, tem a biometria facial, tem a captura da selfie, os 2 institutos diferentes. Mas isso também é passível de falsificação. Gente, eu estou há mais de 10 anos atuando na parte da perícia. Eu já vi coisas assim que, quando eu acho que eu já estudei de tudo, eu falo assim, eu acho que eu tenho que estudar um pouquinho mais, porque é um golpe a cada minuto, é uma coisa a cada segundo aparece. Quando chega aqui a questão do GOV, fala assim, agora tá beleza. Eu vou vender, não vou ter problema nenhum. Aí vem aqui uma perícia. Você tem que fazer uma perícia porque teve uma falsificação com o TokenGov. Teve uma falsificação com uma DocSci. Você entendeu? Então, quando você pensa que você já estudou de tudo, que você já viu de tudo, que você já se qualificou, vem um a mais. Então, você nunca pode parar de estudar, de qualificar. Sim. Se eu adotar Quer? Se eu adotar um tipo de segurança, no caso, Sim. aquele cliente que eu já sei quem é, Sim. eu coloco a assinatura por e-mail, só isso. Sim. E o restante que eu não conheço, aí eu coloco foto, coloco a foto dinâmica, foto de documento. Essa diferença pode dar um problema jurídico lá na frente? Pode haver um questionamento? Pode haver. Tudo é questionável. Tudo é questionável. Antigamente eu ia falar para você, não, você está se precavendo, mas tudo é questionável. A segurança da assinatura do cliente que eu conheço, tudo bem. Sim. Eu vou entrar com uma ação cobrando alguma coisa, ou qualquer coisa. Aí essa parte que eu mandei mais coisas, ela pode falar, não, mas
Existe todas, né, doutor? Mas o juiz aceita. Então, por isso que hoje a maioria dos juízes, antes deles dar uma sentença, uma decisão, eles requerem o quê? Provas. Precisa de provas. Por isso que nós, corretores de imóveis, que tratamos com venda, locação, administração, qualquer que seja, você tem que catalogar tudo. É uma conversa, é um e-mail. Por exemplo, eu trabalho com administração. Um exemplo, eu tenho uma imobiliária aqui na Ponte Grande, a MP Consultoria Imobiliária e Jurídica. Trabalho com administração imobiliária. Tá? Eu tenho um cliente que entra no imóvel, passou a locação inteira, perfeito, mas chega na hora de finalizar o contrato, tem a devolução do depósito calção, tem isso, tem aquilo, e aí ele fala, faz alguma coisa no imóvel, fala, eu não fiz isso daqui, não está no contrato. A rescisão não é essa. Aonde que está escrito que eu tenho que pagar isso daqui? Então, desde um contrato digital, com uma assinatura eletrônica, a um contrato escrito, tudo tem que ser catalogado, tudo tem que ser formalizado, seja que nem nós trabalhamos com o WhatsApp, né? Nós recebemos lá o meu cliente, olha, a casa está acontecendo isso e isso, manda foto, tal, resolvi o problema dele, o que eu faço com o setor? Por favor, printa tudo, coloca na pasta dele, porque eu sei que lá na frente ele vai me dar um problema, numa hora de uma rescisão, na entrega do imóvel. Então, você tem que ter tudo catalogado. E a mesma coisa num contrato digital. Você está fazendo essa transação, você tem que pegar o e-mail dele, o endereço dele, você tem que pegar todos os informativos dele. E toda aquela transação que você fez via WhatsApp, eu não conheço o cliente, mas eu tratei tudo via WhatsApp, não apaga as mensagens. Ali são provas que você vai usar se caso essa venda não se concretizar ou se caso essa pessoa entrar mal intencionado, querendo perdas e danos de alguma coisa, de um arrependimento que ele não quis. Vocês entenderam? Está bem esclarecido aqui? Mais alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Todas, né? É só no desenvolver mesmo, né? Conforme. Tirei a dúvida de vocês. Porque, infelizmente, golpe vai ter. Certo? Mas se cada vez mais nós tivermos a gente se precaver de cada um desses, quando chegar numa ação judicial, a gente tem provas para nos defender. Doutora, eu acho que o que a gente tem que fazer é não achar que a plataforma trabalha para a gente. A gente tem que ter atenção. Terminou a assinatura, você tem que ver se a assinatura foi feita certa. Sim. Porque tem gente que você pede os fatores de autenticação, mas eles podem não usar, eles podem fazer outra coisa. Sim. Um sistema mal elaborado, por exemplo, pode acontecer, nesse caso aqui, que eu trouxe um caso concreto para você, um caso que eu atuei, eu fiz a perícia desse contrato. Eu analisei o contrato. Eles não me mandaram o documento original, porque se eles mandassem um documento original, eu ia usar uma metodologia, eu ia fazer a análise da hash dela. O que acontece? Muitos contratos eletrônicos, principalmente de banco, né? O que acontece? Quando tem alguma fraude, eles não querem te fornecer o original. E isso daí é ruim para você que é advogado que está advogando para o banco, tá? E isso, não sei se eu poderia falar que é benéfico para a parte que está alegando o problema, que foi ferido o direito dele. Você entendeu? Então, quando ele te manda o documento original, que você faz a análise daquele documento, você usa aquela metodologia. Eu vou usar a metodologia da hash. Eu vou analisar se a hash ela é compatível com aquele documento, se está certo, se é original ou não. Mas ele não me deu esse documento original, então ele me deu este documento aqui. Então, nesse documento, eu fui analisar o quê? As irregularidades daquele documento. Eu fui analisar
Os dados do cliente, o e-mail do cliente foi o mesmo e-mail? Não, o e-mail foi o do cliente. Os dados são do cliente. Mas espera aí, esse cliente ele mora lá em Bom Sucesso. E o contrato foi assinado lá em Americanas. Não tem algo estranho? Só que o momento que ele visualizou o contrato, ele estava nos Estados Unidos. Gente, eu ainda não consegui ter esse poder de estar em lugares diferentes ao mesmo tempo. Você entendeu? Pode ter sido um erro do sistema? Pode ter sido um erro do sistema. Tá? Assim, não é que o sistema não é confiável, é onde você tem que analisar o TI desse sistema. Sempre está o quê? Olha, eu preciso saber se está de acordo, se não está. Não é o sistema. Se o sistema estiver de acordo, se a manipulação, você manipulou lá o sistema, você colocou o contrato, o horário, tal, se está tudo certinho lá, se o seu TI trabalhou ali certinho, você entendeu? Do sistema. Se ele tiver... Porque assim, vamos pegar as plataformas. Nós trabalhamos hoje com a Fixai. Se São mais de uma imobiliária. Se alguém vendeu para você essa plataforma, você foi na internet, no Google, e agora eu quero a DocSci. Não, tem uma pessoa por detrás dali. A gente testou várias plataformas e essas plataformas nós falamos com os vendedores dessa plataforma, que é realmente da empresa. Sim. Então, essas pessoas que estão por detrás do sistema, elas têm um TI. Então, quando você adquiriu isso com eles, esse produto, eles têm que te dar todas as informações e tem que ter a manutenção. Tem que te dar o suporte. Por exemplo, eu tenho na minha empresa um suporte de TI. Por quê? E eu sempre ligo para lá. Como que está, né, Vi? Como que está? Como está o sistema? E quando eu não ligo, eles me ligam. Fabiana, vamos fazer o check-up? Vamos mais ou menos assim. Vamos fazer um check-up? Não, o senhor não tem que contratar um profissional. Sim. 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 Você não tem uma pessoa que te atende lá na DocSci? Então, essa pessoa... Não, não, você também... Gente, pessoal, nós somos maduros, nós temos que ter um jogo de cintura, né? Imagina, eu vou chegar no seu... você está trabalhando direitinho? Né? Não, gente. Não, você pode falar, está tendo a manutenção do sistema? Eu gostaria de saber quando que vocês fazem a manutenção do sistema. Você entendeu? Eu não posso chegar aqui no corretor de imóveis e falar, você está trabalhando direitinho? Não, eu tenho que ter uma postura, né, meu povo? Né? Não, eles vão te dar um suporte, porque isso daí, eles vão te dar um suporte. Olha, a gente vai fazer a manutenção, tal. Eu gostaria de saber como que está a manutenção, vai ter a manutenção, não vai? Como que vocês fazem? Vocês têm que saber, porque se lá na frente der um problema, quem é responsável é você. Você entendeu? Não, calma aí, pessoal. Aí agora eu vou achar que eles podem... Não, calma. Todo sistema, nós temos sistema máquina. Máquina é sujeito de errar. Você entendeu? Nós somos seres humanos, nós também somos uma máquina. Eu posso estar aqui conversando com vocês, o meu botãozinho aqui pode parar e eu falhar. Então, a gente tem que ter essa percepção. Não é que, eu vou trabalhar com a DocSci e aí vai acontecer a fraude. Muita calma nessa hora, pessoal. Eu estou trazendo um alerta para vocês que há possibilidade de fraude e que é necessário que vocês tenham o contato com a empresa que você contratou.
Quer falar, Hermínio? Está na frente da câmera. Tem mais? Tem mais? Pode passar? Pode passar, que essa eu já falei. Entenderam, pessoal? Pode falar. Só um minutinho, Hermínio. Vamos lá. Isso. Olha só, pessoal, também para a gente não assim generalizar, né? Isso aqui é uma questão que eu estou falando para vocês que é possível de fraude, certo? Não que nem a moça falou, eu passo 20 contratos, como que eu vou analisar todos? Não, é uma possível fraude. Não é que você vai analisar todos os contratos, mas para você evitar, é sempre você estar procurando a questão de TIs para verificar se está tudo certinho, tá? Agora aqui, ó, a questão do armazenamento, para a gente se precaver a essas fraudes. Olha só, pessoal. Eu fiz o contrato com o cliente assinou, tal, vou armazenar o documento. Você armazena lá no Google Drive, empresarial, tudo certinho. Um armazenamento em nuvem, em cripto, OneDrive, Dropbox. Armazene os contratos em formato de PDF assinado com certificação digital. Utilize criptografia, backup regular e recuperação de dados. Então, assim, aqui a gente sempre traz uns informativos para que você pode se precaver. Tá certo? O corretor ele tem um papel fundamental. Deve validar as informações, como o nome, o CPF, o CNPJ, os documentos oficiais que aquela pessoa te entregou, te enviou pelo e-mail, SMS, recomendar assinaturas digitais com certificação, mesmo que é passível de fraude, você tem que solicitar. Explicar todas as cláusulas, isso é pertinente, você tem que explicar todas entre linhas, porque nesse caso aqui, teve a irregularidade do contrato, porém, eu atuei como perita do processo, então eu sou imparcial. Mas se eu fosse colocar minha opinião, eu ia falar que ele teve um arrependimento. Você entendeu? Só que depois que eu vi a irregularidade do contrato ali, então eu falei, aqui tem uma irregularidade. Mas a pessoa do TI, a imobiliária, a construtora, o advogado dela poderia falar, não, teve uma divergência no sistema, mas ele assinou.
Porque também tem que ver o advogado que está do lado lá. Eu estou do lado da construtora. Fala, não, ele assinou e pronto, acabou, tem as informações aqui, e foi uma irregularidade do sistema. Aí a briga entre os remédios, né, doutor? É uma briga entre os remédios, aí já não é com a gente. Mas nós, como corretores de imóveis, nós temos que catalogar, armazenar tudo que imaginar. Entendeu? Reforçar a segurança jurídica. No seu escritório tem o setor jurídico. Olha, teve uma mudança nas cláusulas, teve alguma coisa de novo agora, então tem que ser analisado direitinho. Fornecer cópia do contrato para o cliente, né? Ele assinou, recebe a cópia dele, não segura, recebe. Garantir a segurança de conformidade. Registrar a trilha de auditoria, que isso daqui o próprio sistema ele já vai registrar, certo? Assegurar a criptografia e o carimbo do tempo. Isso é muito interessante, que eu até comentei com vocês sobre o tempo. Eu dei aquela simulação. Pode passar. Ciência de todos os termos antes de assinar. Quando o seu cliente for assinar esse contrato, ele tem que estar ciente de tudo. De tudo. E você também, né? Porque você vai receber a sua comissão. Tá? Então, a linguagem ela tem que ser simples e transparente. Evitar termos jurídicos difíceis, né? Explique direitos e deveres claramente e destaque cláusulas essenciais, como prazos, pagamentos, penalidades. Confirmação da concordância, esse daqui é muito importante, porque ele vai falar assim, mas ele recebeu no e-mail dele, então ele confirmou, né? Use checkbox em contratos digitais para marcar li e concordo e registre dúvidas esclarecidas por e-mails e mensagem. E isso daí, gente, é fundamental, porque contra a provas não há argumento. Você junta tudo, printa, né? Salva tudo, e se um mal-intencionado for inventar de argumentar que ele não assinou, fala aqui, ó, tenho provas. Pode passar. Ciência de todos os termos antes de assinar. Em contratos físicos, peça assinatura em cada página. Rubrica todas as páginas. No final, assine, reconhece a assinatura. Registro da ciência do cliente. Guarde evidências na leitura do contrato, como e-mails, trilhas de auditorias, gravações com consentimento. Conformidade legal, certifique que o contrato segue a legislação vigente. Nós estamos falando sobre a legislação de contratos eletrônicos. Vocês têm que conhecer legislações. Eu deixei, se alguém quiser esse material, só depois procurar o Donizete, que eu encaminho para vocês. Tem a legislação, leia a legislação. Não fiquem apavorados por causa de fraudes, porque senão a gente não trabalha, a gente não vive, né? Mas tenha ciência que existe, que os fraudadores eles dão nó em ponto né? Vamos lá. Tem mais? Como os corretores devem manter atualizado? Acompanhe fontes oficiais, faça cursos de treinamentos. Daqui é um treinamento muito válido e importante. Participe de eventos, congressos, palestra. Siga os nossos blogs, consulte um advogado e uma assessoria jurídica, isso é muito importante. Nós que somos corretores de imóveis, é que eu estava falando com o doutor Fabiano, o corretor de imóveis ele tem que estar junto com o advogado tem que estar junto com o perito. Então, a gente tem que estar aqui para a gente o quê? Se precaver. Porque, infelizmente, o mundo está difícil. Tem mais? Bem, quero agradecer a todos que estiveram presentes, a sua participação, tornou um momento muito especial. Eu fiz essa palestra e o Donizete falou assim, Fabiana, não pode demorar muito, porque o pessoal eles precisam ir para casa, tem muitas pessoas que vêm de longe. E eu espero que esse conteúdo que a gente passou aqui, que foi um conteúdo sucinto, e eu tinha feito mais slides, mas como
aos cuidados do Donizete, ele preocupado com cada um de vocês. Ele falava, Biana, calma, porque da outra vez a gente estendeu bastante, né? E eu espero que, com isso daqui, vocês tenham, vamos se dizer, um conhecimento a mais. Né? Eu estou vendo a carinha de vocês meio triste. Né? Pode falar.